Então, beleza. Vamos começar a nossa revisão de probabilidade. A gente vai falar de alguns conceitos fundamentais de probabilidade, incluindo definições básicas, variáveis aleatórias, principais distribuições de probabilidade. Pois esse conceito vai ser essencial para a gente trabalhar com estatística aqui ao longo do curso. Então, o primeiro conceito que a gente precisa saber bem é o conceito de experimento aleatório. O que significa isso? Experimento aleatório é um processo ou fenômeno que pode ser repetido sob as mesmas condições e cujos resultados não podem ser previstos com certeza. Por exemplo, o arremesso de um dado. Então, eu posso arremessar os dados nas mesmas condições, mas você não vai conseguir prever qual vai ser o resultado que vai sair. A única coisa que você sabe é que vai sair ou 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6, mas você não tem como, de antemão, já dizer com certeza qual dos números que vai sair. Então, o arremesso de um dado é um exemplo de um experimento aleatório. E aí, o nosso segundo conceito que a gente vai precisar, que a gente precisa para trabalhar com estatística, é o conceito de espaço amostral. O que é o espaço amostral? O espaço amostral ele está bem ligado com o experimento aleatório. Basicamente, ele é o conjunto de todos os resultados possíveis de um experimento aleatório. No exemplo que eu falei do dado, o nosso espaço amostral será um conjunto composto pelos possíveis resultados. Então, eu vou escrever aqui o nosso espaço amostral, eu vou chamar ele de F. Do nosso caso lá do arremesso do dado, vai ser o conjunto formado pelos números 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, esse conjunto com 6 elementos vai ser o nosso espaço amostral no caso do arremesso do dado. E aí agora nós vamos para o nosso próximo conceito, que é o conceito de evento. Então, o que é um evento? O evento, ele é um subconjunto qualquer de um espaço amostral S. Então, dado que você agora... Então, primeiro você definiu o que seria o seu experimento aleatório. Então, no meu caso aqui, eu defini como sendo o arremesso de um dado. Aí, uma vez que eu defini qual é o meu experimento, eu analisei quais são os possíveis resultados desses experimentos e, com isso, eu formei o meu espaço amostral, que é um conjunto formado por 6 elementos. Agora que eu tenho um espaço amostral, eu posso agora criar certos eventos do meu espaço amostral, no meu espaço amostral. O que são esses eventos? Esses eventos nada mais é do que subconjuntos do espaço amostral. Por exemplo, eu poderia estar interessado no evento que, ao arremessar o dado, saia o 2. Então, nesse caso, eu teria um evento com um único elemento. Então, por exemplo, o subconjunto do espaço amostral formado apenas pelo número 2. Isso aqui é um exemplo de um espaço amostral é um exemplo de um evento para o nosso espaço amostral dos resultados do arremesso dos dados. Eu poderia também estar interessado no evento sair um número par. Então, eu quero jogar um dado e eu estou interessado em que o resultado seja um número par. Nesse caso, eu vou formar um evento com mais elementos. Então, no caso, eu vou formar um evento com os elementos 2, 4 e 6. Então, esse subconjunto aqui do nosso espaço amostral é o evento sair um número par. Entenderam o conceito de evento? Ou melhor, relembraram do conceito de evento, né, que você já sabia, né? E agora que a gente já definiu o que é um experimento aleatório, o que é um espaço amostral, o que são eventos, agora estamos prontos para definir o que é uma probabilidade. A probabilidade nada mais é do que uma função. Eu vou denotar por sigma S, sigma de S. Eu vou denotar por isso aqui
o conjunto de todos os possíveis eventos do meu espaço amostral. Então, por exemplo, esse subconjunto é um elemento disso aqui. Esse outro subconjunto aqui, ele também é um elemento desse carinha aqui. Então, qualquer evento vai ser um elemento desse conjunto daqui. Então, observa que isso aqui, ele é um conjunto de conjuntos. Os elementos desse conjunto são conjuntos. Perceberam? Então, por exemplo, eu tenho que o evento composto apenas pelo elemento 2, ele pertence a... Isso aqui ele é uma sigma álgebra. Por isso que eu utilizei esse símbolo aqui, que é a letra sigma, minúscula, para representar o conjunto de todos os possíveis eventos. Então, isso aqui é uma sigma álgebra. E aí, eu tenho que esse evento aqui, ele é um elemento dessa sigma álgebra. Sigma o quê? Sigma álgebra. Álgebra? Basicamente, para ser mais formal, né, você teria que... Isso aqui ele é um conjunto de conjuntos que satisfazem certas propriedades de união e outras coisas mais. Como, por exemplo, se dois eventos pertencem a esse conjunto aqui, então a união desses eventos também tem que pertencer a esse conjunto. E temos outras propriedades que não vamos entrar em detalhes aqui agora, que não é do nosso interesse atualmente. E nem vai ser ao longo desse curso. Mas se você for fazer um curso de probabilidade mais avançado, você vai ver uma definição formal do que é uma sigma álgebra. Beleza, então a gente acabou de comentar aqui que isso aqui, ele é um elemento que pertence à nossa sigma álgebra. O próprio S, o próprio espaço amostral, ele é um subconjunto dele mesmo, e ele também é um elemento que pertence à nossa sigma álgebra. Agora, observe que o 2, ele não pertence à sigma álgebra. Vocês conseguem ver por quê? Não é um conjunto, exatamente. Então, temos que ter cuidado para não confundir o conjunto unitário que contém o elemento 2 com o próprio elemento. Então, isso são duas coisas distintas. Então, o que a nossa sigma álgebra contém são subconjuntos do nosso espaço amostral. Inclusive, quando você fala assim, qual é a probabilidade do arremesso do dado sair o 2? Na verdade, você não está calculando a probabilidade do número 2. Você está calculando a probabilidade do conjunto unitário que contém apenas o elemento 2. Então, agora que a gente já sabe bem o que é uma sigma álgebra, a probabilidade nada mais é do que uma função cujo domínio é a sigma álgebra do nosso espaço amostral e o contradomínio vai ser o intervalo fechado de 0 a 1. Então, isso que é a probabilidade. Ela simplesmente é uma função que associa a cada evento um número entre 0 e 1. É claro que não pode ser uma função qualquer, ela precisa satisfazer algumas propriedades. Então, nós temos aqui essas propriedades, é chamada de axiomas de Kolmogorov. A primeira propriedade nada mais é do que o que eu acabei de escrever aqui, que o contradomínio dela é o intervalo de 0 a 1. Então, qualquer probabilidade vai ser um número entre 0 e 1. Outra propriedade, que não está implícita aqui nessa minha escrita, é que a probabilidade do espaço amostral inteiro é igual a 1. Então, por exemplo, no caso do dado, a probabilidade do número que vai sair no dado, seu número entre 1 e 6, de 1 até 6, a probabilidade vai ser 1. Então, assim, com certeza, ao arremessar o dado, vai cair
voltada para cima, um número 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. A não ser que você consiga jogar o dado que ele caia equilibrado assim, né? Tipo assim, que com a quina para cima, né? Mas só que você não vai conseguir fazer isso, eu te garanto. Então, quando você arremessar o dado, algum desses 6 números vai cair voltado para cima. Então, a probabilidade do nosso espaço amostral inteiro sempre tem que ser igual a 1. E antes de falar desse axioma número 3, eu vou falar uma coisa para vocês aqui. Eu gosto muito de identificar o espaço amostral como um retângulo. Um retângulo cuja área do retângulo, esse retângulo que eu vou chamar ele de S, que é o nosso espaço amostral, e a área desse retângulo é 1. Com área igual a 1. Essa área, ele vai indicar a probabilidade. Então, nesse caso aqui, eu tenho que a probabilidade do espaço amostral inteiro é 1, ou seja, a área desse retângulo aqui é igual a 1. Então, digamos que eu tenho um certo evento que ele tem probabilidade, por exemplo, 0,1. Então, o que eu vou fazer? Eu vou representar esse evento como sendo uma região aqui dentro. E essa região, ela vai ter área 0,1. Então, se eu tiver um evento que tem uma probabilidade maior, eu represento ele por uma figura maior aí dentro. Se eu tiver um evento com probabilidade muito pequenininha, eu represento ele como uma figura bem pequena ali, para poder a área corresponder à probabilidade. Então, beleza. Então, digamos que eu tenho agora aqui vários eventos aqui dentro do espaço amostral. E digamos que esses eventos eles não se intersectam. Ou seja, se no meu experimento aleatório o resultado que saiu for um resultado que está aqui dentro, então ele não pode estar dentro desse evento aqui, por exemplo. Então, eu tenho aqui vários eventos que não se intersectam. Quando eu tenho eventos que não se intersectam, a gente fala que esses eventos eles são mutuamente exclusivos. Ou seja, se um acontecer, o outro não pode acontecer. Por exemplo, no arremesso do dado, se eu tiver o evento dos números ímpares e o evento dos números pares. Então, se por um acaso o evento dos números pares acontecer, ou seja, se o resultado do arremesso do dado for um número par, então eu tenho certeza que o outro evento, que é o evento dos números ímpar, ele não aconteceu. Então, se um desses eventos acontece, o outro não pode acontecer. Então, eles são exclusivos. Se um acontece, implica que o outro não aconteceu. Agora, por exemplo, eu posso ter eventos que eles se intersectam. Por exemplo, eu posso ter o evento, o número que saiu é menor ou igual do que 3. Então, esse evento ele seria formado pelos números 1, 2 e 3. E eu tenho o evento, o número que saiu é o número ímpar. Então, esse evento seria um evento com os números 1, 3 e 5. Então, eles são dois eventos que são diferentes, né? Porque você vê que os conjuntos não são iguais, mas apesar de os conjuntos serem diferentes, eles têm números em comuns. Ele tem o número 1 e temos o número 3. Então, nesse caso, a interseção desses dois eventos, ele vai ser o conjunto 1, 3. Então, isso aqui é o resultado da interseção desses dois eventos. Então, sempre que acontecer esse evento aqui, então significa que os dois eventos aconteceram simultaneamente. Agora, se por um acaso o resultado do experimento ele foi o número 2, então esse evento aconteceu, mas esse evento não aconteceu.
E se por um acaso o resultado do meu experimento foi o número 5, então esse evento aqui aconteceu e esse evento daqui ele não aconteceu. Então, vocês entenderam bem o que são eventos que se intersectam e eventos que são mutuamente exclusivos? Então, beleza. Então, se a gente quisesse desenhar aqui no meu retângulo dois eventos que se intersectam, então eu iria desenhar aqui o outro evento intersectando a minha região. Tipo assim, se esse evento e esse evento se intersectam, então no meu desenho aqui, na minha representação, teria um pedacinho de terra em comum entre eles. E a área desse pedacinho de terra aqui tem que ser exatamente a probabilidade da interseção entre eles. Mas, para esse axioma aqui, a gente está interessado em eventos que não se intersectam. Então, eu vou excluir esse evento daqui. Então, agora eu tenho aqui 4 eventos que não se intersectam. Eles não têm intersecção entre si. Se um acontecer, todos os outros eventos não vão acontecer. Então, se eu tenho eventos assim, a probabilidade da união entre eles... Então, lembrando que a união de conjuntos é um conjunto formado pelos elementos de todos os conjuntos individuais. Então, a união deles vai ser um outro evento, e a probabilidade desse evento eu consigo calculando a soma das probabilidades de cada evento individual. E isso é uma coisa intuitiva nessa minha representação aí, né? Porque o que vai ser, se eu pegar agora aqui, então, vamos formar agora o evento formado por toda essa região daqui que eu estou pintando de vermelho. Então, a gente usou essa representação aqui, né, para que a área da região do evento represente a probabilidade do evento. E aqui agora eu estou com um evento que é formado por essa região pintada de vermelho aqui. Então, qual é a probabilidade desse evento total aí? Ele vai ser a área dessa região pintada de vermelho. E quando eu tenho regiões distintas assim, né? E eu quero calcular a área total entre elas, como é que eu faço? Eu somo, né? Eu calculo a área de cada uma delas e somo. Então, exatamente o que esse axioma está falando aqui. Que a probabilidade da união vai ser igual à probabilidade da soma. Que vai ser igual à soma das probabilidades. Talvez, para poder exemplificar melhor, eu vou fazer um outro desenho aqui. Eu poderia ter aqui os seguintes eventos. Então, aqui eu tenho 4 eventos e eu agora vou formar um evento que é composto pela união de todos eles. Então, digamos que eu já conheço quanto que vale essa área daqui, eu já sei quanto que vale essa área daqui, eu já sei quanto que vale essa área daqui e eu já sei quanto que vale essa área daqui. Então, se agora eu estou querendo a área dessa região aqui inteira, eu não vou ter o trabalho de calcular a área dessa região inteira, né? Já que eu sei a área de cada um desses pedacinhos, simplesmente eu somo a área dos pedacinhos e eu vou obter a área da região inteira. Inclusive, a gente usa muito isso na geometria. Por exemplo, se você quer calcular a área de um hexágono regular, por exemplo... Exatamente. Bom, esse desenho aqui não foi muito bom, mas faz de quando você tem um hexágono regular aí, e aí você vai dividir ele em 6 triângulos
equiláteros, e aí você sabendo o tamanho do lado aqui do hexágono, então você vai ter, digamos que seja um tamanho 3, por exemplo, aqui, 3. Então aqui você vai ter um triângulo equilátero de lado 3. Então aqui vai medir 3, aqui vai medir 3. Existe uma formulazinha que você consegue calcular quanto que vale a área desse triângulo daqui. E aí, como que nós temos 6 triângulos iguais, então você calcula a área de um único triângulo e multiplica por 6 e você vai obter a área do hexágono inteiro. Então, isso aqui é um exemplo de que a gente calcula a área de partes separadas e depois soma tudo para obter a área do total. Então, você consegue usar algo parecido, análogo, para o cálculo de probabilidade de eventos. Digamos que você quer calcular a probabilidade de um evento, mas só que digamos que você não sabe calcular a probabilidade desse evento inteiro de uma vez só. Mas você consegue dividir esse evento em 2 eventos distintos, que é mais fácil de calcular a probabilidade de cada um deles. Aí você calcula a probabilidade de cada um deles e depois você soma as probabilidades para ter a probabilidade do evento total que você antes não conseguia calcular de forma direta. Alguma dúvida até aqui? Um outro conceito muito importante na probabilidade é o de probabilidade condicional. A probabilidade condicional de um evento A, dado que outro evento B aconteceu, é dada por... Então, a probabilidade de A dado B é igual à probabilidade da interseção de A com B dividido pela probabilidade do evento B. Observe que para essa fórmula aqui fazer sentido, precisamos que a probabilidade do evento B seja maior do que zero. Uma noção intuitiva Então, assim, isso aqui é a definição formal, a definição matemática do que significa uma probabilidade condicional. Mas essa probabilidade condicional é algo bastante intuitivo. Por exemplo, digamos que eu arremessei o dado aqui, né? E aí eu vi o resultado. Aí eu te pergunto, qual é a probabilidade do resultado aqui ter sido 1? Vocês vão falar o quê? Eu joguei um dado e pergunto para vocês qual é a probabilidade do resultado ter sido 1. Vai ser de 1/6. Beleza. Então, mas aí eu pego e eu dou para vocês uma informação a mais. Eu falo assim, ó, o número que saiu aqui é um número ímpar. É um número ímpar. E aí, agora que vocês sabem qual é que o número que saiu é um número ímpar, e aí eu pergunto para vocês, qual é a probabilidade de ter saído o número 1, dado que o número que saiu foi o ímpar? Agora que você sabe que é um número ímpar. Vai ser 1/3, né? Porque você sabe que tem 3 possibilidades para ser um número ímpar, que seria o 1, o 3 e o 5. Então, e aí a gente não tem nenhum favoritismo, né, para nenhum deles. Então, a gente conclui que a probabilidade de ter saído o número 1 com essa nova informação vai ser passar para 1/3, que é o dobro da probabilidade original. Tá, mas o que isso tem a ver com isso daqui? Bora ver que isso que a gente acabou de fazer, que é uma coisa intuitiva, que vocês conseguiram falar sem precisar utilizar fórmula nenhuma, vamos observar agora que, de fato, essa fórmula aqui ela é satisfeita para esse caso. Então, aqui, o que seria o evento A? No nosso exemplo aqui. O evento A seria o evento composto apenas pelo elemento 1. Que eu perguntei para vocês qual é a probabilidade de sair o 1. Então, a probabilidade do evento A é igual a 1/6. Beleza. Agora, eu dei para vocês uma informação. Eu falei que um outro evento aconteceu, que foi o evento de sair um número ímpar. Então, esse evento B aqui, que saiu o número ímpar, ele é o evento composto pelos números 1, 3 e 5. E qual é a probabilidade do evento B acontecer?
meio, né? Porque no evento B, nós temos a metade dos números possíveis que pode sair no arremesso de um dado. Ok. Agora eu pergunto para vocês, quanto que vale, quanto que é, quem é o evento A interseção B? Vai ser o evento formado apenas pelo número 1, né? Já que o evento A está contido no evento B. Então vai ser o próprio evento A, que é o conjunto unitário que contém o elemento 1. Então agora, então no caso agora a gente sabe qual é a probabilidade. A probabilidade de A interseção B é a probabilidade do evento A, que é igual a 1/6. Então, a probabilidade de ter saído o número 1, dado que saiu um número ímpar, usando essa fórmulazinha daqui, vai ser 1/6 dividido por meio. Isso aqui vai ser igual a 1/6 vezes 2, que é igual a 2/6, que é igual a 1/3, como vocês me falaram. Beleza? Então, assim, essa noção de probabilidade condicional é algo essencial no cálculo de probabilidades. E eu vou fazer um exemplo bem interessante com vocês. Suponha que a gente tem uma cidade que tem duas empresas de táxi. É a empresa verde e a empresa azul. Os táxis da empresa verde é da cor verde. Os táxis da empresa azul é da cor azul. E a gente sabe que 85% dos táxis na cidade é azul. E 15%, ou melhor, é verde. E 15% dos táxis da cidade é azul. Certa noite, um táxi atropelou um pedestre e fugiu. Aí eu pergunto para vocês, qual é a probabilidade de que esse táxi... Então, assim, você não sabe nada, a única coisa que você sabe é isso, que algum táxi na cidade atropelou um pedestre e fugiu. Então, essa é toda a informação que você possui. E eu pergunto, qual é a probabilidade desse táxi ter sido um táxi azul? Não sabe, não? Tá, vamos uma outra pergunta. Digamos que eu tenha uma caixa cheia de bolinhas do mesmo tamanho, sendo que tem um total de 100 bolinhas, 85 bolinhas são verdes e 15 bolinhas são azuis. E aí eu pego e misturo elas todas e mando você enfiar a mão lá dentro sem olhar e tirar uma bolinha. Qual a probabilidade dessa bolinha que você sorteou ser azul? 15%, né? Ou 0,15%. E a questão do táxi é a mesma coisa, né? A princípio você sabe que 85% dos táxis é verde, 15% dos táxis é azul. E você sabe que algum desses táxis, que você não tem nenhuma informação, atropelou um pedestre. Então, com esse nível de informação, você consegue a probabilidade que você tem do táxi ter sido o táxi azul vai ser de 15%. Concorda? Beleza. Mas digamos que nós tivemos uma testemunha. Essa testemunha, ela afirmou
Então, nós tivemos uma testemunha. E ela afirmou que a cor do táxi era azul. E aí, o juiz, querendo garantir, né, a veracidade dessa informação, desse testemunho, ele mandou realizar um teste com essa testemunha. Ele colocou essa testemunha em uma condição escura, que era a condição da rua onde teve o acidente, e ele botou para poder passar vários táxis de várias cores diferentes, para poder ver se a testemunha conseguia enxergar e detectar corretamente a cor do táxi. E percebeu que ele acertava apenas 80% das vezes. Então, assim, em 20% das situações ele errava qual era a cor. E apenas 80% das vezes ele acertava. Então, isso, né, faz com que, apesar dele ter falado que a cor do táxi que atropelou era azul, mas a gente não pode garantir, porque se ele tiver errado, né, que nem ele errou em 20% das vezes que ele fez o teste. Então, pode ser que essa informação aqui não seja verdadeira. Agora eu te pergunto, dado que essa testemunha, ele falou que a cor do táxi que atropelou a vítima era azul, qual é a probabilidade do táxi realmente ter sido um táxi azul? Alguém tem algum palpite? Ninguém? Muitos cometem o seguinte equívoco. Ele fala assim, se ele está falando que é azul e eu sei que ele erra 20% das vezes, então ele tem 80% de chance de estar certo e o táxi realmente ter sido táxi azul. E aí muita gente erroneamente fala que a probabilidade do táxi ter sido azul é 80%. Mas por que isso está errado? Oi? Exatamente. Muita gente, diante da nova informação, acaba ignorando a informação original. Mas nós não podemos fazer isso. Olha só. A gente sabe que ele tem 80% de chance de acertar. Então, se aparecer um táxi verde para ele, a gente sabe que tem 85% de chance de aparecer um táxi verde. E se eu começar a mostrar vários táxis verdes para ele, né, a gente sabe que em 20% das vezes ele vai falar que o táxi nunca vai ser azul. Então, ou seja, dos 85%, eu sei que 80% que vai ser... Então, no caso assim, eu vou pegar aqui e vou fazer 0,8, que é 80%, multiplicado por 0,85, que é a probabilidade do táxi ser verde. Isso aqui vai dar... eu acho que... Não, pera. Por que você está multiplicando esses dois? Eu vou te dizer já, peraí. É porque eu não sei se é porque eu acho que essa informação é incompleta. Porque... Não, isso aqui ainda não é a resposta, não. Não. É porque eu acho que a informação é incompleta porque ele acertava 80% quando passava o carro azul ou quando passava o carro verde? Não, quando passava carro. Assim, ele meio que passava carros azuis e verdes. Não, mas essa informação não ajuda em nada se você olhar. Dá um cálculo que você está apresentando aí, eu acho. Por quê? Porque, por exemplo, se a gente fosse supor a probabilidade
operacional que a gente está fazendo ali, a gente teria que considerar a própria fato dele acertar 80%, seria, por exemplo, a probabilidade dele acertar que o carro é azul, dado que o carro realmente é azul. Eu acho que essa probabilidade era outra coisa, né? Não, eu ainda não estou calculando o que a gente quer, sabe? Eu só estou fazendo uma discussão das informações que a gente tem. Bora ver se vai ficar mais claro para você. Que olha só, a gente está... Se começar a aparecer, vai começar a aparecer um bocado de carro para ele, verdes e azuis, e alguns ele vai acertar, outros ele vai errar. E a probabilidade dele acertar é de 80% e a probabilidade dele errar é de 20%. Digamos que a gente mostrou para ele tags, assim, digamos que a gente mostrou exatamente 85 tags para ele verde e 15% azul. E a gente sabe que 80% das vezes ele acertou. E a gente vai assumir aqui que a probabilidade de acertar ou errar independe do táxi ser verde ou do táxi ser azul. Então, nesse caso, se a gente apresentar para ele 100 táxis, sendo 85 verdes e 15 azuis, a quantidade de táxi verde que ele realmente acertou a cor vai ser dada vai ser 68 táxis. Ou seja, a probabilidade do táxi ser verde e ele acertar é de 68%. Fez sentido? Sei o que eu falei agora? Beleza. E a probabilidade dele dizer que é azul, sendo que o táxi era verde, vai ser 0,2 multiplicado pela probabilidade do táxi ser verde, que vai ser igual a 0,17. Tranquilo? Beleza. Aí também a gente tem que a probabilidade do táxi ser azul e ele acertar, então vai ser a probabilidade dele acertar multiplicado pela probabilidade do táxi ser azul, que vai ser igual a 0,12, ou seja, 12%. E a probabilidade dele dizer que é verde, sendo que o táxi é azul, vai ser de 3%. Então, ó, a gente sabe que ele falou que o táxi é azul. Então, ou seja, nós estamos na seguinte situação. Ou a gente está aqui, ou a gente está aqui. Ou seja, ou o táxi era verde e ele errou e disse que era azul, ou o táxi de fato era azul e ele acertou. Então, o evento, a pessoa dizer que o táxi era azul, é a união desses dois eventos aqui, ó. Cuja probabilidade, eu vou chamar esse evento aqui de B, cuja probabilidade vai ser igual à soma dessas probabilidades aí. Já que são eventos disjuntos, então a probabilidade da união vai ser a soma das probabilidades, que vai dar 0,29. Beleza. E além disso, deixa eu ver aqui. A gente quer calcular a probabilidade do táxi realmente ter sido azul.
Então, a probabilidade, o tom A seria o evento, o táxi é azul. Então, a gente quer calcular a probabilidade do táxi ser azul, dado que a testemunha disse que ele é azul. Então, pela nossa definição aqui, você vai ter a probabilidade da interseção de A com B, de A interseção B, dividido pela probabilidade do B. A probabilidade do B a gente já conhece, 0,29. Agora, quem é a interseção de A com B? Qual desses eventos aqui vai ser a interseção de A com B? Vai ser a terceira. Isso aqui, né? Então, assim, a gente tem que o evento... Em primeiro lugar, quem vai ser o evento, o carro ser azul? Vai ser esses dois aqui, concorda? Aqui é o evento onde o táxi ele é azul. Mas o evento, a testemunha disse que era azul, é esses dois aqui. Então, a interseção entre eles, como o Arthur falou, é esse daqui. Então, a probabilidade de A interseção com B vai ser 0,12. Então, isso aqui vai ser igual a 0,12 dividido por 0,03, ou melhor, 0,29, né? 0,29, que vai ser igual a 0,12 dividido por 0,29, vai ser igual a aproximadamente 0,41. Então, a probabilidade do táxi realmente ter sido azul vai ser de 41%. Então, a princípio, sem a informação da testemunha, a gente tinha que a probabilidade do táxi ter sido azul era de apenas 15%, que é a proporção de táxis azul que nós temos na cidade. Mas dado que a testemunha disse que era azul e a testemunha tem 80% de estar falando a verdade, então com essa nova informação a gente conseguiu aumentar a probabilidade do táxi realmente ter sido azul para 41%. Mas ainda assim, você percebe que mesmo com essa informação da testemunha, ainda assim é mais provável que o táxi tenha sido verde. Concorda? Que a probabilidade de ter sido verde vai ser o complementar disso aí, né? Vai ser de 59%. Alguma pergunta nisso aqui? Beleza. Então eu fiz uma bagunça aqui, mas um outro conceito que vai ser muito importante é o conceito de independência de eventos. Elas querem participar da aula. O que significa dois eventos serem independentes? A gente tem uma definição formal do que significa dois eventos serem independentes. A gente não precisa entender o problema para saber se eles vão ser independentes ou não. Porque, por exemplo, a gente fala assim, eu vou considerar o arremesso de duas moedas. E aí eu vou considerar o evento, a primeira moeda saiu cara, a segunda moeda saiu coroa. Intuitivamente, a gente fala que esses dois eventos, né, tipo assim, o resultado da primeira moeda e o resultado da segunda moeda, são eventos independentes. Tipo assim, o resultado que saiu da primeira moeda, ele não vai alterar a probabilidade da segunda moeda ser cara ou ser coroa. Por exemplo, se eu falar assim, eu joguei a primeira moeda aqui e saiu coroa, isso vai te ajudar a prever melhor o resultado da segunda moeda? Não. Então a gente fala intuitivamente que esses dois eventos eles são independentes. Mas isso é apenas uma noção intuitiva. Para a gente realmente descobrir se dois eventos eles são independentes, a gente precisa calcular a interseção dos dois eventos, precisa calcular a probabilidade dessa interseção e verificar se essa probabilidade
vai ser igual ao produto das probabilidades de cada um dos eventos de forma independente. Então, você calcula a probabilidade do A, a probabilidade do B, multiplica entre eles e verifica se o que você vai obter como resultado vai ser exatamente a probabilidade da interseção. Então, se isso acontecer, então você fala que esses dois eventos eles são independentes. Só que essa noção intuitiva que a gente tem de eventos independentes, ela também está correta. Então, se a gente já sabe de alguma forma que dois eventos eles são independentes, então a gente consegue calcular a probabilidade da interseção entre eles simplesmente calculando o produto das probabilidades de cada um deles. Por exemplo, se eu falar assim, qual é a probabilidade de eu arremessar duas moedas e da primeira ser cara e da segunda ser coroa? Você sabe que a probabilidade do evento, a primeira sair cara, supondo que você tenha uma moeda honesta, vai ser de 1 sobre 2, certo? E a probabilidade da segunda moeda ser coroa também vai ser de 1 sobre 2. E a gente tem a noção intuitiva de que esses dois eventos são independentes, que o resultado da primeira moeda não vai influenciar no resultado da segunda moeda. Então, a probabilidade da primeira sair cara e da segunda sair coroa vai ser o produto dessas duas probabilidades, que vai ser igual a 1/4. Se você quisesse conferir, de fato, você teria que montar o seu espaço amostral. Quem seria o espaço amostral? O espaço amostral seria cara, coroa, coroa, cara e coroa, coroa. Então, nós temos 4 possibilidades para o resultado do arremesso de duas moedas. E nenhum desses resultados ele tem preferência sobre os outros. Então, não tem nada de especial. Nenhum dos resultados é especial. Então, a probabilidade de cada um desses possíveis resultados vai ser de 1/4. Então, a probabilidade desse vai ser 1/4, 1/4, 1/4 e 1/4. E esse evento daqui é exatamente o que a gente falou. O primeiro sair cara e o segundo sair coroa. Então, a probabilidade desse evento acontecer é de 1/4, que de fato corresponde com o produto das duas probabilidades. Então, por exemplo, na verdade, né, com essa análise que eu acabei de fazer, eu confirmei matematicamente que, de fato, o arremesso das duas moedas elas são independentes. Então, isso é a noção de eventos serem independentes. Então, assim, né, se você sabe que os dois eventos são independentes, você pode usar isso aqui. E se por um acaso você verifica isso aqui e você verifica que isso aqui é verdade, então você conclui que os eventos são independentes. Então, por isso que é se e somente se. Só uma pergunta. Isso nesse outro problema. Você queria falar sobre esse meu exemplo do táxi? Não, esqueci o que é perguntar. Então, beleza. Ok. Para esse teorema aqui também, que é muito importante, o teorema da probabilidade total, nós vamos precisar de uma certa noção aqui. Eu vou desenhar um retângulo para poder representar o nosso espaço amostral. E aí, a gente diz que eventos B1, B2, até um certo Bn, eles formam uma partição do espaço amostral, se satisfaz o seguinte. Então, eu vou desenhar aqui B1, B2, B3, B4, B5 e B6. A gente fala que esses eventos aqui, B1, B2, B3, B4, B5 e B6,
eles formam uma partição do seu espaço amostral se duas coisas acontecem. Um é que eles têm que ser mutuamente exclusivos, ou seja, não pode ter interseção entre eles. E aí, nesse meu desenho aqui, esses eventos B1 até B6, eles satisfazem isso. Eles não têm intersecção entre eles. E, além disso, a união de todos eles tem que dar o espaço amostral inteiro. E vocês percebem nesse desenho que eu fiz aqui, que se eu uno todos eles aqui, eu vou ter todo o meu espaço amostral. Então, nesse caso aqui, o B1, B2, B3, B4, B5 e B6, eles formam, a gente diz que eles formam uma partição do meu espaço amostral. Então, se eu tenho uma partição do espaço amostral, para qualquer evento A, então eu vou desenhar aqui um evento A qualquer aqui. Então, aqui, essa região azul aqui, é o meu evento A. Então, para qualquer evento A, a probabilidade do evento A, ele pode ser calculado por essa soma daqui, ó, onde cada parcela da soma vai ser a probabilidade do A, dado que o evento BI aconteceu, vezes a probabilidade do evento BI. Então, para cada B aqui na sua partição, você vai calcular isso daqui e vai somar todo mundo. Isso vai dar exatamente a probabilidade do evento A. Aí você fala, mas para que raio que eu vou querer ter todo esse trabalho de calcular tudo isso, em vez de eu calcular diretamente a probabilidade do evento A? O que acontece é que vai ter situações que a probabilidade do evento A vai ser impossível de calcular diretamente. Você não vai conseguir calcular diretamente, mas se você tem informação que um certo evento BI aconteceu, fica fácil de você deduzir qual é a probabilidade do evento A, dado que o BI aconteceu. E aí também, né, supondo que a probabilidade do evento BI individual também seja fácil de calcular. E aí, apesar de dar um pouquinho de trabalho, que você tem que calcular várias probabilidades, somar tudo, mas às vezes esse vai ser o único caminho que você vai conseguir seguir. Porque calcular a probabilidade do evento A diretamente, muitas vezes vai ser impossível. Então, esse é um teorema muito importante da probabilidade, chamado Teorema da Probabilidade Total. Outro teorema importante é o Teorema de Bayes, que diz o seguinte: se você tem dois eventos A e B, então a probabilidade de B, dado que A acontece, vai ser igual à probabilidade de A dado B, multiplicado pela probabilidade de B, dividido pela probabilidade do A. Então, novamente, às vezes é fácil você calcular a probabilidade de A dado B, mas é muito difícil de você calcular o contrário, a probabilidade de B dado A. Então, aí, às vezes, se você quer calcular a probabilidade desse evento daqui, então, às vezes, você vai ter que recorrer a calcular essa probabilidade daqui. No exemplo do táxi, a gente calculou a probabilidade do táxi ter sido azul, dado que a testemunha disse que o táxi era azul. Agora, digamos que fosse o contrário. Você fala assim, você sabe que o táxi ele foi azul, e você quer saber qual é a probabilidade da testemunha ter falado que o táxi ele era azul. Então aqui você vai ter exatamente essa situação aqui. Você vai querer calcular a probabilidade do B dado A. A gente já calculou a probabilidade do táxi ser azul, dado que a testemunha disse que era azul, que foi de aproximadamente 0,41. A probabilidade da testemunha falar que o táxi é azul, a gente também calculou, que foi de 0,29. E
a probabilidade do táxi ser azul, a gente já viu que era de 0,15. Mas no evento B, a pessoa ter falado que o carro era azul ou a pessoa ter acertado? A pessoa ter falado que era azul. Tipo assim, a princípio você não sabe se ela acertou ou não, né? Tipo assim, você só sabe que ela disse que é azul. Mas você sabe que ela tem 80% de chance de acertar e 20% de chance de errar. Então isso aqui é 0,41 multiplicado por... Por que é B de A da B e não B de A interseção B? Oi? Por que é B de A da B e não B de A interseção B? Não, a gente sabe que... A gente tem a definição que diz que a probabilidade de B dado A é igual à probabilidade de A interseção B ou B interseção A dividido pela probabilidade de A. Mas a gente tem que vale também, tem um teorema que diz que isso também é igual a isso. Que isso aqui é igual a isso daqui. Então, muitas vezes você não vai conseguir calcular a probabilidade da interseção diretamente, mas você consegue calcular a probabilidade de A dado B. E aí, às vezes, se você já tem essas probabilidades aqui, você consegue calcular diretamente qual é o valor dessa probabilidade. Que aqui nesse caso vai ser 0,29 dividido por 0,15, que vai dar aproximadamente... Basicamente, a gente só se baseia que a probabilidade da interseção é a mesma. Aí você só isola a probabilidade que você tem. Tipo assim... Você sabe que a probabilidade de A dado B é igual à probabilidade de A interseção B sobre a probabilidade de B. E aí, se você multiplica isso aqui pela probabilidade de B e divide pela probabilidade de A, pela probabilidade de A, você... Então, peraí. Probabilidade de A interseção B. Ou melhor, probabilidade de B dado A. Então, se você multiplica... Você sabe que isso é igual a isso aqui. Mas se você multiplica por isso aqui em ambos os lados, nesse lado daqui você vai cancelar isso com isso e vai ficar exatamente a probabilidade de A interseção B sobre a probabilidade de A, que é exatamente a probabilidade de B dado A. Então, isso aqui seria uma demonstração desse teorema daqui. É uma coisa bem simples, assim, mas que, às vezes, na prática, isso ajuda muito. Você dos dois lados, você está com B de B dado A. Isso aqui é exatamente o que eu tenho aqui, né? Só que eu só meio que troquei, né? Ah, não, peraí. Na verdade, eu escrevi errado aqui. Agora sim. É porque assim, né? No exemplo que a gente fez do táxi, a gente de fato calculou quem era a interseção e qual era a probabilidade da interseção. Mas muitas vezes você não vai conseguir calcular quem é a interseção, mas você consegue calcular a probabilidade de um evento dado que outro aconteceu. Não estou conseguindo lembrar de um exemplo interessante para isso, mas eu sei que tem muita situação desse tipo. Deixa eu pensar aqui. Enfim, mas tem uns casos bem complexos que você consegue calcular fácil a probabilidade condicional,
mas você não consegue calcular a probabilidade de interseção, da interseção. Então, beleza. Aí agora a gente vai falar sobre variáveis aleatórias. Então, o que é uma variável aleatória? A gente viu que uma probabilidade ela é uma função que associa eventos a números. A variável aleatória ela é uma coisa tem uma certa semelhança, só que em vez dela associar eventos a números, ela vai associar elementos do espaço amostral a números. Então, por exemplo, no exemplo do dado, a gente tinha que o espaço amostral era os números 1, 2, 3, 4, 5, 6. Melhor, eu vou falar de um outro exemplo aqui. Eu vou falar um exemplo de um arremesso de uma moeda. Então, o seu espaço amostral vai ser cara e coroa. Então, a gente supondo que a moeda é honesta, a gente define uma função de probabilidade da seguinte forma. A probabilidade do evento cara é igual a meio. A probabilidade do evento sair coroa é igual a meio. A probabilidade do evento vazio é zero. Isso é muito importante. A probabilidade do evento vazio é sempre zero. E a probabilidade do espaço inteiro é igual a 1. Então, isso é uma função de probabilidade que a gente define no espaço amostral. Então, aqui as probabilidades, a gente calcula a probabilidade de eventos, que são subconjuntos do espaço amostral. Agora, digamos que eu queira definir uma função. Eu vou definir uma função agora, que eu vou chamar aqui de x, cujo domínio vai ser o espaço amostral. E o contradomínio vai ser os números reais. Por exemplo, eu vou definir uma função aqui qualquer aqui. Eu vou definir uma função como sendo o x. Observe que, como o domínio tem apenas 2 elementos, então definir uma função é muito fácil, né? Basta eu pegar e dizer quanto que vale a função na cara e a função na coroa. Então aqui eu vou definir, por exemplo, que o x de cara é igual a 1. E vou definir como sendo o x de coroa como sendo 0. Por que 1 e 0? Porque eu quis. Eu poderia escolher qualquer número que eu quisesse, inclusive números iguais. Mas eu quis definir dessa forma. O x de cara é igual a 1 e o x de coroa é igual a 0. Então observe que isso aqui, esse x aqui, ele é uma função cujo domínio é um espaço amostral e cujo contradomínio são os números reais. Então, isso é uma variável aleatória. A variável aleatória é nada mais do que isso. É uma função que associa um número a cada elemento do nosso espaço amostral. E por que a gente fala que isso é uma variável aleatória? Por que a gente não fala que é uma função? Simplesmente porque você pode pensar assim que esse valor aqui, né, o valor de x ele vai ser aleatório. Tipo assim, eu vou sortear, eu vou jogar uma moeda para cima e aí vai sair, se sair cara. Então, qual vai ser o valor de x? Vai ser 1. Aí, eu joguei uma moeda, agora saiu coroa. Qual é o valor de x? Vai ser 0. Eu joguei a moeda e caiu coroa de novo. Qual é o valor de x? Vai ser 0 de novo. Então, você observa que o valor de x ele vai ser um valor aleatório a depender do resultado do seu experimento. Então, normalmente, você associa uma variável aleatória a um experimento e aí, a depender do resultado do experimento, você vai ter um valor para a sua variável aleatória. Mas a variável aleatória, você pode se pensar nela como sendo uma função que, tipo assim, para cada possível resultado do experimento, você já tem um valor definido para ela. A questão toda é que o resultado do experimento é aleatório. Então, dado que saiu o resultado, aí você verifica qual é o valor dessa função, que é a variável aleatória, nesse resultado do experimento, que aí vai ser um número real. Alguma pergunta? Não?
E aí, as variáveis aleatórias, elas podem ser discretas ou contínuas. A variável aleatória, ela vai ser discreta se ela assume valores em um conjunto enumerável, ou seja, se a imagem da função que a gente definiu, que é a variável aleatória, se a imagem dela for um conjunto enumerável. Alguém sabe o que é um conjunto enumerável? Consegue associar cada elemento aos naturais. Sim, é uma definição precisa. Mas assim, uma definição mais intuitiva é se você pegar, conseguir fazer uma lista com todos os elementos do conjunto. Então, assim, a gente fala que um conjunto ele é numerável se ou ele é um conjunto finito. Então, se o conjunto ele é finito, a gente fala que ele é enumerável. Mas, além disso, a gente também tem como um conjunto infinito ser enumerável. Por exemplo, o conjunto dos números naturais. Ele é um conjunto enumerável. Por que ele é enumerável? Porque você consegue escrever uma lista deles. Vai ser uma lista infinita, mas você consegue escrever uma lista infinita. Você consegue escrever uma lista deles. Eu vou escrever aqui uma lista 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. Eu posso seguir isso aí infinitamente e eu sei que nessa lista infinita, todos os números naturais ele vai estar nessa lista. Então, com isso aí eu concluo que ele é um conjunto enumerável. Aí você fala assim, mas existem conjuntos que eu não consigo fazer isso? Por exemplo, se eu pegar os números reais, o intervalo de números reais de 0 até 1. Então, considere todos os números reais que estão no intervalo de 0 até 1. Eu não consigo escrever eles numa lista. Você fala assim, por mais que os números naturais é um conjunto infinito, os números reais de intervalo 0 e 1 também é um conjunto com infinitos elementos. Mas com os números naturais, a gente pode dizer que ele é um infinito menor, sabe? Infinito, existe grandezas de infinito, existe tipos diferentes de infinitos. No caso dos números naturais, a gente consegue fazer uma lista desse tipo daqui. Agora, se a gente for tentar pegar agora todos os números reais nesse intervalo aqui e começar a escrever ele em uma lista, sempre vai ficar gente de fora. Você nunca vai conseguir colocar todos numa lista. É um conceito meio complexo e a gente tem como realmente demonstrar que isso de fato é verdade, mas isso não é relevante para o nosso caso. No caso, você pode pensar assim, se por um acaso uma variável aleatória ela assume qualquer valor de um certo intervalo de números reais, então você fala que ele é uma variável contínua. Se por um acaso ele assume valores que realmente você consegue definir, assim, fazer uma listagem deles, a gente fala que é uma variável aleatória discreta. Vamos ver alguns exemplos para poder clarear mais as coisas. Beleza. Antes da gente ver exemplos de variáveis aleatórias, discretas e contínuas, vamos falar sobre a função de distribuição de probabilidade. Dado que você tem uma variável aleatória, então a variável aleatória ela vai ser um número. E você pode se perguntar qual é a probabilidade que essa variável aleatória seja menor ou igual do que algum valor fixado. Então, por exemplo, eu tenho lá uma variável aleatória que eu defini lá para o meu espaço amostral de cara ou coroa. Eu defini que os valores possíveis é 1 ou 0. Então eu poderia perguntar, por exemplo, qual é a probabilidade dessa variável aleatória ser menor ou igual do que 3. Alguém sabe dizer? Essa variável aleatória que eu defini aqui? Qual é a probabilidade dessa variável aleatória x aqui, ela ser menor ou igual do que 3? Isso. Porque assim, a gente sabe que ela ou vai ser 1 ou vai ser 0. Inclusive, a gente sabe que ela vai ser 1 com probabilidade meio e ela vai ser 0 com probabilidade meio, dado que a moeda ela é honesta. Então, a probabilidade dessa variável aleatória ser menor ou igual do que 3 vai ser igual a 100%, ou seja, igual a 1. Agora, a probabilidade
dessa variável aleatória ser menor ou igual do que 1,5, ou melhor, dela ser menor ou igual do que 0,5, vai ser quanto? Vai ser meio, né? E a probabilidade dessa variável aleatória ser menor ou igual do que menos 1 vai ser 0. Então, com isso, né, você percebe que você consegue definir essas probabilidades para qualquer valor que você quiser colocar aqui. Posso colocar qualquer número real aqui, nesse lugar aqui, onde eu botei um 3, eu coloquei o 0,5, coloquei o menos 1. Mas eu poderia colocar qualquer outro valor. Então, isso define uma função. E essa função que a gente definiu, a gente chama de função de distribuição acumulada de uma variável aleatória x. Para variáveis aleatórias contínuas, a gente tem um outro conceito, um outro objeto, que é chamada de função de densidade de probabilidade. E o que é essa função? Essa função, ela vai ser uma função tal que a probabilidade da variável aleatória estar em um intervalo AB seja igual à integral de A até B dessa função. Então, se você conseguir encontrar uma função que satisfaça isso daqui para qualquer números A e B, então a gente diz que essa função aqui dentro da integral, ela é uma função de densidade de probabilidade da nossa variável aleatória x aqui. Então isso é uma função de densidade. Beleza. Então, um outro conceito importante para estatística é o conceito de esperança matemática, ou simplesmente esperança, ou valor esperado. Então, o valor esperado de uma variável aleatória x, para variáveis aleatórias discretas, ele pode ser calculado como uma média ponderada. Você vai pegar todos os possíveis valores que a variável aleatória pode assumir e você vai calcular uma média ponderada desses valores, onde o peso de cada um dos valores vai ser a probabilidade da variável aleatória ser igual a esse valor. Então, aqui você calcula a esperança da variável aleatória x, sendo x uma variável aleatória discreta. Agora, no caso da variável aleatória x ela ser contínua, então você vai ter uma função densidade dessa variável aleatória contínua, e aí a esperança dessa variável aleatória contínua vai ser a integral de menos infinito até mais infinito de x vezes a função densidade aplicada no x dx. Então vocês observam que você tem uma certa semelhança entre essas duas fórmulas. Ó. A soma substitui por uma integral. Aqui eu tenho o xzinho aqui, eu tenho o xzinho aqui. Aqui eu tenho a probabilidade do x ser igual a xzinho. Aqui eu tenho a função densidade da variável aleatória x aplicada no xzinho. Então isso aqui vai ser a esperança para uma variável aleatória contínua. E, uma vez que você definiu o que é uma esperança, a variância nada mais é do que uma esperança de uma certa variável aleatória. Você cria uma nova variável aleatória, que eu vou chamar aqui de y, igual a variável aleatória original x, menos a esperança da variável aleatória x. Tudo isso elevado ao quadrado. Então, fazendo isso aqui, eu estou definindo uma nova variável aleatória. E a esperança dessa variável aleatória y é o que a gente chama de variância da variável aleatória x. Então, para calcular a variância de uma variável aleatória, você primeiro calcula aqui uma nova variável aleatória, que eu chamei aqui de y, e aí você calcula a esperança dessa variável aleatória y.
Mas existe uma forma mais direta de se calcular, que isso aqui é igual a isso daqui. Então, em vez de você encontrar essa nova variável aleatória e calcular a esperança dela, você pode, na verdade, encontrar uma outra variável aleatória que vai ser a variável aleatória x ao quadrado. E aí você calcula a esperança dessa variável aleatória x quadrado. E você subtrai o quadrado da esperança da variável aleatória x original. Então você tanto pode seguir esse caminho aqui, como esse caminho aqui, para encontrar a variância da variável aleatória x. E a gente define como o desvio padrão, que eu vou representar pela letra sigma, da variável aleatória x, você define o desvio padrão como sendo a raiz quadrada da variância da variável aleatória x. Beleza. E aí, na próxima aula, a gente vai dar alguns exemplos de distribuições de probabilidade de algumas... A gente vai falar o que é uma distribuição de probabilidade e vai dar alguns exemplos de variáveis aleatórias discretas e contínuas.